Capítulo 198 a 202. Saindo da mansão do patriarca, Shizui caminhou pelas ruas do clã Uchiha com pensamentos sérios. As pessoas do clã Uchiha iam e vinham, algumas com pressa, outras caminhando sem pressa e discutindo coisas com seus conhecidos. Embora houvesse uma tensão inexplicável, também havia paz e alegria. Todas essas pessoas são as que não são shinobi, pessoas comuns ou jovens que ainda não despertaram o Sharingan. Olhando para esta atmosfera pacífica, Shizui suspirou. Se você não se decidir, apenas a aniquilação aguarda o clã Uchiha. As palavras de Kuroto continuaram ecoando na mente de Shizui. Shizui Nin-san, você vai brincar com a gente hoje? Perguntou um garoto Uchiha. Baketsuki, Shizui Nin-san deve ter que ir em uma missão. Como ele pode brincar casualmente conosco? Falou outro garoto. NNE Shizui Nin-san, você pode nos ajudar na prática de Shuriken, por favor? Eu quero ser um shinobi como você quando crescer, então você pode nos ensinar? Um após o outro, os filhos do clã Uchiha cercaram Shizui e expressaram seus desejos com entusiasmo e alegria. Se você não se decidir, apenas a aniquilação aguarda o clã Uchiha. Essas palavras novamente ressoaram na mente de Shizui. Somente a aniquilação aguarda o clã Uchiha. Não, o que estou pensando? Eu nunca vou deixar essas crianças morrerem. Elas não têm nada a ver com toda essa bagunça. Elas são completamente inocentes. Olhando para os rostos familiares e desconhecidos das pessoas do clã, a mente de Shizui estava uma bagunça, seu sentimento vívido, e apenas as palavras de Kuroto continuavam ressoando em sua mente. Finalmente acariciando a cabeça das crianças, Shizui se decidiu e seu olhar se tornou determinado. Essas crianças, essas pessoas que não têm nada a ver com a política e a vida shinobi são inocentes. Eu vou protegê-los. Não importa o quão muita culpa e escuridão eu devo incorporar. Mesmo que eu tenha que trair minhas crenças nas quais eu acreditei até agora, eu irei protegê-los. Este é o meu Nindo, meu jeito ninja. Os pedaços finais de hesitação também desapareceram. E Shizui não percebeu que neste momento, por causa de sua determinação e influência emocional, seu chakra estava um pouco errático, e seu poder ocular fortalecido, o Yin chakra em seu corpo explodiu. Como resultado, sua visão aumentou novamente, seus olhos ainda são Mangekyou Sharingan, mas sua visão aumentou. Não demorou muito para Shizui perceber essa mudança e logo acalmou suas emoções. Enquanto Shizui ia responder ao tipo, uma pessoa parou na frente de Shizui e disse com um tom de zombaria: "Oh, esse não é o Uchiha Shizui, o shinobi mais genial do clã Uchiha? O que você quer, Ryota-san?" questionou Shizui em tom irritado. As crianças ficaram subitamente silenciosas com a chegada repentina de Ryota e foram capazes de sentir a atmosfera hostil entre os dois. Então eles acenaram um para o outro e se retiraram tacitamente. Sem brincadeira, eles não foram idiotas o suficiente para interferir aqui. Ambos Uchiha Shizui e Uchiha Ryota são famosos dentro do clã Uchiha, especialmente por causa de suas ideologias opostas. Uchiha Ryota, idade, 24 anos, um dos muitos gênios do clã Uchiha, atual capitão da 3ª Divisão da Polícia Militar de Konoha. Ele despertou o Sharingan aos 11 anos e tinha um Sharingan totalmente amadurecido com 3 Tomoe quando tinha 16 anos. Sua força está, sem dúvida, entre os 5 primeiros do atual clã Uchiha, obviamente excluindo Fugaku e Shizui. Ele também é o líder não oficial dos membros mais radicais do clã Uchiha. Sendo a pessoa arrogante e orgulhosa que é, Ryota obviamente não toleraria ser superado por Shizui, que é 10 anos mais novo que ele. Então, um dia ele encontrou Shizui e o desafiou. O resultado obviamente não precisa ser dito. A diferença de força era muito evidente, e Ryota perdeu miseravelmente, não conseguiu nem acertar um único golpe e no final derrotou. Desde então ele tem irritado Shizui pra caralho, e ele tem que comparar tudo. Quando ele ouviu que Shizui despertou o Mangekyou Sharingan, ele não acreditou, ele treinou incansavelmente, com a esperança de um dia despertar o Mangekyou Sharingan, e tentou muitos métodos para fazê-lo. Mas se o Mangekyou Sharingan era tão fácil de despertar, então não teria um valor tão precioso. Por causa de seu fracasso contínuo, ele tem agido com muita arrogância, tem que insultar e irritar Shizui sempre que os dois se encontram. Ouvindo o tom frustrado de Shizui, Ryota ficou feliz e disse com um tom de zombaria: "Eu ouvi um boato de que você foi derrotado por um Buntinino?" Shizui não estava com vontade de falar sobre isso e afirmou: "Sim, e o que isso tem a ver com você?" "Vamos, Shizui, não somos amigos?" "É uma pena que eu estava em uma missão naquela época. Se eu fosse junto com o patriarca para caçar o Buntinino, o resultado teria obviamente, hehe." Ryota disse e parou no meio do caminho para rir. Ele parece estar zombando que mesmo com o Mangekyou Sharingan, Shizui ainda foi derrotado. Shizui ignorou as palavras sarcásticas de Uchiha Ryota e passou por ele, em uma tentativa de simplesmente sair e não criar uma cena aqui. Mas como Ryota permitiu que Shizui fosse embora tão facilmente? Ele disse com um bufo frio: "Apenas espere, pirralho, eu vou despertar o Mangekyou Sharingan muito em breve, e restaurar a reputação do clã Uchiha, algo que você ainda não conseguiu." Assim que ele ouviu essas palavras, o rosto de Shizui afundou, e apenas um pensamento apareceu em sua mente: se ele também conseguir despertar o Mangekyou Sharingan, então o clã não lançaria imediatamente o golpe.
Assim que esse pensamento apareceu, Shizui também lembrou que o Uchiha Ryota também tem um irmão mais velho. Uchiha Hideki, outro dos gênios do clã Uchiha com a força que sem dúvida o coloca entre os 10 primeiros do clã Uchiha, porém comparado a Ryota, o personagem de Hideki é um tanto brando. Clã Hyuga, a casa de Kuroto. Hyuga Yui, que limpou e arrumou a casa de Kuroto, veio e sentou-se ao lado de Kuroto, como ele havia pedido. Neste momento, Kuroto também colocou o pergaminho na mão e falou com uma cara séria. Sua equipe tem participado da patrulha, por que não fui informado disso? Foi apenas uma mudança recente nas funções, não foi grande coisa, então eu não queria te preocupar, Kuroto-kun. Disse Yui. Bem, você me preocupou quando soube do que aconteceu com você. Kuroto disse. Pensando no que aconteceu alguns dias atrás, Yui mordeu o lábio em frustração. Ela não decidiu se tornar forte? Então por quê? Ela não conseguiu nem acertar um único golpe. Se não fosse pelo fato de Suijin não ter nenhuma intenção de matar pessoas não relacionadas, ela sem dúvida teria morrido. Ao pensar nisso, as lágrimas começaram a brotar e lentamente caíram em suas mãos que estavam apoiadas nos joelhos, chorando silenciosamente por sua fraqueza. Kuroto suspirou e a trouxe para perto. Foi culpa de Kuroto para começar, ele é o responsável por essas lágrimas. Quero dizer, mesmo Kaji não conseguiu fazer nada com ele, o que ela fará? Ela nem é uma jonin ainda. Depois de um pouco de alívio enquanto Kuroto esfregava suas costas, Yui finalmente parou, mas seus olhos ainda tinham um tom de vermelho. Neste momento Kuroto disse, ouça Yui, não posso revelar os detalhes exatos, mas quero que você saiba que os próximos 10 a 15 anos serão os anos mais perigosos da era Shinobi. Sentindo que um após o outro, pessoas de imensa força e calibre como Suijin e Omuzubi entrarão em cena. E neste período dos próximos anos, o valor de um Shinobi diminuiria, os genins, chunins e jonins, todos se tornariam nada além de pessoas puras da classe bucha de canhão. Sei que parece ridículo e difícil de imaginar, mas vai acontecer, gostemos ou não. E percebo que nem sempre estarei presente para te proteger em meio a tudo isso, mas também sei que não posso te impedir. Você é uma kunoichi, talentosa nisso. E eu não quero te perder, eu já perdi meus pais, e você é tudo que restou, então eu não quero te perder, nunca. Por isso você terá que trabalhar duro e treinar para chegar ao nível de um Kaji e depois mais, eu sei que é difícil. Muito poucos chegaram e chegarão a esse nível, mas gostaria de acreditar que a garota eu amo não desistiria só porque algo parece impossível, certo? Yui assentiu, ela não desistiria, ela já decidiu isso. Bom, agora quero que saiba que já conversei com Yashi-sama, e ele irá transferi-lo para o gerenciamento interno, enquanto você treinará com Imeji-sama, nas principais técnicas de punho suave da família. Enquanto isso, também farei anotações sobre Fuinjutsu, que você aprenderá e dominará, entendeu? Kuroto falou em um tom inquestionável. Yui sabe que Kuroto-kun está fazendo isso por ela e assentiu. O talento de Yui é muito bom, e Kuroto acredita que ela pode atingir o nível de uma jonin de elite, sob os ensinamentos de Meiji-sama, e Kuroto obviamente arranjará outros métodos para garantir que ela vá além. Olhando para Yui, que ainda parecia um pouco abatida, Kuroto esfregou suas costas e deu alguns beijos, na testa e na bochecha, deixando-a constrangida. Uma das principais razões pelas quais Kuroto se recusa a revelar sua força abertamente é que ele sabe que uma vez que esteja em campo aberto, sua situação se tornará semelhante à de Namikaze Minato. Tudo ao seu redor se tornará uma fraqueza que o inimigo pode e irá explorar. E Kuroto não tem certeza se poderia permanecer tão calmo quanto Yondaime-sama se fosse colocado em uma situação semelhante à que estava durante a rebelião de Kyuubi. A esposa estava morrendo porque o Kyuubi foi extraído, a vila e os aldeões estavam sendo destruídos pelo Kyuubi, e um inimigo desconhecido com pensamentos e ideologias perigosos o enfrentava. Mas ele estava calmo o suficiente para fazer tais deduções e decisões que moldaram todo o futuro do mundo Shinobi. Kuroto não tem certeza se poderia ter sido o mesmo se estivesse no lugar de Yondaime. Portanto, ele não quer arriscar. Depois de se certificar de que Yui estava bem, e de volta ao seu estado normal, os dois se separaram de suas posições. Yui se ocupou em cozinhar enquanto Kuroto estava de volta ao seu escritório. Na série de batalhas de alguns dias atrás, Kuroto teve muitos ganhos, além dos 45 milhões de ryu que ele recebeu como dinheiro de troca pela recompensa pela cabeça de Watanabe. A combinação de corpo e alma de Warrior Clone Body aumentou bastante muito. Além disso, Kuroto também desenvolveu uma boa compreensão do chakra da natureza da água e do chakra da natureza do vento. Finalmente, a liberação de gelo também foi usada em combate, fazendo ganhar bastante experiência. Então, apesar de tudo, ele pode concluir que a força do corpo do clone da água atingiu o nível Kaji, o que é aceitável por enquanto. De acordo com o plano de Kuroto, um clone perfeito deve cumprir 2 requisitos para ser adequado para a técnica Chimera. A primeira é a compatibilidade do corpo e da alma. A segunda é a força, quanto maior, melhor. O primeiro elemento está progredindo suavemente e, com o tempo, a compatibilidade do corpo e da alma será perfeita.
Quanto ao segundo, Kuroto sabe que todos os clones não podem ter o mesmo nível de força de seu corpo principal, mas se você não contar o Tenseigan Chakra Mode de seu corpo principal, é muito possível. Depois, enfim, o Tenseigan Chakra Mode é como se diz, um modo especial, e é limitado a um certo período de tempo, então não deve ser contado ao comparar a força base. A outra coisa que Kuroto entendeu é que a maneira mais eficaz de cultivar um clone em um estado perfeito é dominar um Kekkei Genkai relacionado à natureza do chakra específico. Apenas para um exemplo simples, o corpo do clone de água não era forte o suficiente apenas com o domínio da natureza do chakra da água, mas quando ele fundiu a natureza da água e do vento para dar à luz à liberação de gelo, a força melhorou significativamente. Agora com isso estava fora do caminho. É hora de considerar qual clone fazer a seguir, murmurou Kuroto com um olhar pensativo. Depois de ter experimentado o desenvolvimento do clone da natureza do chakra da água, Kuroto não teve pressa em determinar o atributo principal do próximo clone, porque ele também precisa considerar o Kekkei Genkai que estaria aprendendo para aquele chakra da natureza. Alguns dias depois, Shizui e Kuroto se encontraram secretamente. Kuroto percebeu a mudança de Shizui e entendeu que Shizui finalmente se decidiu. Após um breve silêncio entre os dois, Shizui disse: Kuroto-san, escolhi o alvo de acordo com os requisitos. Kuroto não ficou surpreso e perguntou: então, quem você escolheu? Uchiha Ryota e Uchiha Hideki. Depois de uma pausa, Shizui continuou: eles são irmãos como você perguntou, ambos também são Jonin de elite. Uchiha Ryota e Uchiha Hideki? Kuroto conhece os dois desde que Anbu é responsável por monitorar o clã Uchiha, então as informações básicas de todas as elites superiores foram completamente memorizadas por todos os membros da elite Anbu. A posição pública de Uchiha Ryota é muito clara, uma elite, capitão do 3º Esquadrão da Polícia Militar de Konoha, em termos de patente. Ele não é pior do que um comandante de esquadrão no departamento de Anbu, ele sem dúvida ocupa uma posição-chave, que é de o mesmo nível que o líder do encantamento, sensor e esquadrão médico. E sendo um Jonin de elite, não há dúvida de que sua força é muito alta. Quanto ao Uchiha Hideki, mesmo sabendo informações básicas sobre o Uchiha Hideki, essa pessoa não parece ser muito impressionante. Depois de relembrar suas informações, Kuroto perguntou curiosamente: por que você escolheu os dois? Shizui ficou em silêncio por um tempo, então falou: Uchiha Ryota não é apenas um dos mais radicais e apoia a ideia do golpe de Estado, mas também é responsável pelas tarefas secretas que são realizadas nas sombras. Eu só tenho medo que suas mãos estejam manchadas com o sangue de... Shizui não precisou terminar a frase enquanto Kuroto assentiu em compreensão, quer dizer, Uchiha Ryota é responsável por fazer o chamado trabalho sujo, certo? A relação entre vários clãs e facção Hokage envolve muitos interesses e benefícios. Por isso é inevitável que uma ou duas pessoas do clã façam o trabalho sujo para os benefícios do clã. Hyuga Clã não é exceção a isso, nem o Uchiha Clã, de claro. Todas essas batalhas de interesse e benefícios são travadas nas sombras. Publicamente, a relação entre o clã permanece inalterada, apesar de todas as faíscas e sangue que as sombras escondem. Quando ele pensou em Uchiha Ryota, Shizui não pôde deixar de falar. Desde que eu despertei o Mangekyou Sharingan se tornou público. A personalidade de Ryota se tornou violenta e ele não deixa escapar uma única chance de causar conflito. Inicialmente foi apenas para o grau de aborrecimento, mas ultimamente ele começou a emitir uma vibração ruim. Kuroto acenou com a cabeça e depois de pensar um pouco, ele perguntou: e quanto ao seu irmão Uchiha Hideki? Uchiha Hideki por natureza é um pouco brando em comparação com seu irmão, mas, fazendo uma pausa para suspirar, Shizui continuou: mas ele é responsável por estocar os suprimentos de guerra. Se ele for eliminado com sucesso, então deve ser possível atrasar temporariamente o golpe. Você está certo, esses dois alvos são bons. Tudo bem, parece que você considerou cuidadosamente os alvos. Kuroto disse: ambos os irmãos têm força suficiente para estar entre os 10 melhores dentro do clã Uchiha. Um é responsável por fazer o trabalho sujo, enquanto o outro é responsável por acumular suprimentos de guerra. Os dois juntos também exercem forte influência sobre os outros membros do Uchiha Clã. Se esses dois forem eliminados, então o clã Uchiha ficaria muito ferido. Shizui não disse nada, apenas assentiu silenciosamente. Mesmo que ele se decidisse, a culpa de conspirar e trair o clã ainda o faz sentir vergonha de si mesmo. Kuroto olhou para Shizui, mas não o consolou, afinal, é preciso sacrificar algo para conseguir algo. Mudando de assunto, Kuroto perguntou: a propósito, Shizui, você não é o único pacifista em seu clã, certo? Shizui levantou a cabeça para a pergunta de Kuroto e respondeu com uma risada estranha: a maioria dos Chunin e acima apoiam o golpe, no entanto, ainda existem muitos Genin e Chunin que não apoiam essa ideia. Kuroto disse: então, apenas alguns dos Genin e Chunin se opõem à ideia do golpe? Shizui não pôde deixar de suspirar e de repente disse: você se lembra de Uchiha Itachi, certo? Kuroto assentiu. Como ele pode esquecer o Uchiha Itachi? Vendo o aceno de Kuroto-san, Shizui disse: Uchiha Itachi também é contra a ideia de golpe. É assim mesmo? Murmurou Kuroto. Ele não precisava que Shizui lhe dissesse isso. Shizui obviamente não conhecia o pensamento de Kuroto. Sim, Uchiha Itachi também deseja resolver a divisão entre o clã e a vila sem o golpe. Uchiha Itachi, hein?
Murmurou Kuroto. Virando o rosto para o lado, Kuroto disse pensativo, nesse caso, por que você não o coloca em nosso plano? O que? Exclamou Shizui, não, isso é impossível, Itachi é o filho mais velho do patriarca, e sem nenhum acidente, ele se tornará o próximo patriarca do clã Uchiha, então sua posição não é a mesma que eu e ele nunca tem permissão para trair o clã. Kuroto olhou para Shizui com uma expressão estranha. Vendo isso, Shizui explicou rapidamente, Kuroto-san, o que eu disse é verdade, qualquer membro do clã pode trair o clã, mas Itachi nunca pode. Shizui ajudou no treinamento de Itachi sempre que estava livre. Além da amizade entre os dois, Shizui também espera influenciar a mentalidade de Itachi. Sendo o próximo patriarca, se Itachi for diferente do general Uchiha, então ele poderia realmente melhorar o relacionamento do clã e a aldeia. Com vários contatos com Itachi, Shizui passou a entender que Itachi é uma criança muito gentil, portanto. Shizui não quer sobrecarregar Itachi com a culpa de levantar sua lâmina sobre os membros do clã que ele deveria estar protegendo. Ouvindo as palavras de Shizui, Kuroto não sabia mais o que dizer. Afinal, é o mesmo Uchiha Itachi que quase aniquilou todo o clã Uchiha na história original. Kuroto não pode deixar de sentir que a visão de Shizui está um pouco confusa. Kuroto até começou a se perguntar se Kami-sama sente que deve muito a Shizui a esse respeito. Então ele concedeu a Shizui o Kotomatsukami, um Shenjutsu que pode modificar sutilmente a vontade dos outros de acordo com o gosto de Shizui. Depois de um breve silêncio, Kuroto disse, na verdade, você pode tentar falar com Itachi, você deve ter alguns ajudantes do clã Uchiha que o apoiam. Shizui ficou intrigado. Mas por que tem que ser Itachi? Como você disse, Itachi vai ser o próximo patriarca do clã Uchiha. Se ele concordar com o que estamos fazendo, acho que você também vai se sentir um pouco aliviado. Disse Kuroto com uma expressão casual. Obviamente, este não é o verdadeiro motivo. A principal razão pela qual Kuroto quer fazer isso é recrutar Itachi para Matsukami. Ninguém pode negar que Itachi é o melhor candidato para ser um membro de Amatsukami. Então como Kuroto pode deixar Itachi? E recrutar Itachi vale o esforço. No entanto, Shizui obviamente não compartilha da mesma ideia e insiste em sua opinião. Kuroto-san, acho que sua ideia não é realista e isso pode expor nossas ações. Vendo a expressão inflexível de Shizui, Kuroto suspirou e não pressionou muito. Talvez consideremos esse tópico quando ele crescer um pouco. Agora o garoto ainda é jovem. Shizui assentiu. Kuroto, por outro lado, ficou em silêncio. Shizui provavelmente ainda não entendeu sua importância no coração de Itachi. E isso também não é estranho. Para a maioria das pessoas, medir sua importância no coração dos outros é difícil, e muito poucos podem adivinhar com precisão. O clã Uchiha a esse respeito é obviamente muito diferente. Entre os Uchiha, é fácil julgar a importância de uma pessoa no coração da outra. Se alguém ativar seu Sharingan, ou evoluir o Sharingan para Mangekyou Sharingan após a morte dessa pessoa, isso significa que a pessoa tem uma importância insubstituível no coração do despertador. Isso foi comprovado em muitos casos. No caso de Obito, despertar o Sharingan e o Mangekyou Sharingan significa a importância de Kakashi e Rin no coração de Obito. Da mesma forma, testemunhar a morte de Shizui despertou o Mangekyou Sharingan de Itachi, significando a importância de Shizui no coração de Itachi. E nem seria errado dizer que a morte de Shizui foi o estupim que Itachi perdeu a confiança para resolver o conflito entre a vila e o clã Uchiha pacificamente, deixando-o sem outra opção a não ser destruir o clã para preservar sua honra e para o por causa de seu irmão mais novo, Uchiha Sasuke. Deixando de lado esse assunto, Kuroto e Shizui não mencionaram mais Itachi e começaram a planejar a estratégia de como lidar com Uchiha Ryota e Uchiha Hideki. Em primeiro lugar, esta ação deve ser realizada em nome de Amatsukami. Só assim o clã Uchiha sentirá profundamente a ameaça que Amatsukami representa e tentará ativamente lidar com Amatsukami, mesmo que tenham que recorrer à união com a aldeia, e vice-versa. Portanto, não apenas os dois ditos Uchiha devem ser resolvidos de maneira fácil e organizada, mas também deve haver alguma testemunha ocular, e a testemunha ocular deve ser um membro do clã Uchiha, cujas palavras podem ser confiáveis pelos companheiros do clã Uchiha. Enquanto os dois tentavam elaborar uma estratégia boa o suficiente, Shizui disse com uma expressão carrancuda, mas o problema que temos é que, embora ambos sejam irmãos, eles não moram mais juntos, também estão ocupados principalmente com seus respectivos deveres e raramente se encontram fora da vista do público. Se quisermos matar os dois sem muita atenção ao mesmo tempo, deixando uma testemunha ocular, não seria fácil. Kuroto também estava pensando. Esse problema pode ser resolvido naturalmente se Shizui iniciar um encontro com os dois, mas isso pode deixar pistas que podem deixá-lo exposto e causar mais problemas no futuro, portanto, é melhor não deixar nenhum rastro que possa apontar para Shizui ser o culpado. Mesmo depois de muito pensar, os dois não conseguiram encontrar um bom método para obter o melhor dos dois mundos, então Kuroto simplesmente disse, vamos escolher um primeiro. Shizui também acenou com a cabeça, eu também acho que esta é a melhor abordagem, mas qual alvo escolhemos primeiro, Ryota ou Hideki? Vamos começar com Uchiha Hideki primeiro.
Disse Kuroto. O Uchiha Ryota não é muito arrogante e instável? Então, nós apenas temos que começar com seu irmão primeiro, com o tipo de personalidade que Ryota tem. Ele não vai deixar esse assunto passar e nos perseguir incansavelmente com todo o seu esforço. Quando isso acontecer, teremos muitas oportunidades de lidar com ele. Tudo bem, vou acompanhar os movimentos em tempo real de Uchiha Hideki, bem como seu possível paradeiro em um futuro próximo, para que possamos ter uma boa oportunidade de começar com ele. Disse Shizui. Kuroto assentiu e depois de discutir mais alguns detalhes, Shizui saiu. Com a partida de Shizui, Kuroto também voltou para sua casa, pegou um mapa e o colocou sobre a mesa. Este é um mapa de Konogakakure e arredores que Kuroto desenhou pessoalmente há alguns dias, embora não seja muito preciso, é mais do que suficiente para fins de referência. Estudando o mapa cuidadosamente, Kuroto franziu a testa, simplesmente não há nenhum lugar nos arredores da vila que possa ser usado para se esconder. Kuroto quer encontrar um local adequado para construir uma prisão do tipo masmorra onde possa manter os membros do clã Uchiha cativos. Ele obviamente não tem planos de aliviá-los tão facilmente apenas matando-os, pelo menos não até que ele possa explorá-los o máximo possível. E Kuroto não tem escrúpulos em torturá-los para atingir seu objetivo. Na visão de Kuroto, enquanto os Uchiha estão vivos, eles são muito mais úteis do que quando estão mortos, afinal, o Sharingan dentro da cavidade ocular de um Uchiha é mais precioso do que quando é colocado em um pote de nutrição como uma coleção. Kuroto acredita que os membros do clã Uchiha vivos podem ser usados para cultivar o Mangekyou Sharingan, em comparação com os Uchiha mortos que não deixam nada além do Sharingan. Por esta razão, Kuroto até sente que Shimura Danzo é um pouco estúpido e míope. Ele pode ter pensado que conseguiu obter todos os recursos do clã Uchiha matando todos os membros do clã Uchiha e desenterrando seu Sharingan. Mas na verdade, ele não o fez. O melhor método teria sido deixá-los viver e distribuir os usuários do Mangekyou Sharingan por vários meios. Ao pensar em todas as possibilidades, a mente de Kuroto brilhou com todas as torturas possíveis em que ele colocaria os irmãos Ryota e Hideki. Kuroto também conhece outra maneira fácil de fazer os membros do clã Uchiha despertarem o Mangekyou Sharingan. O método é muito simples com sucesso garantido, basta ele escolher algum Uchiha com um Sharingan totalmente amadurecido e que tem alguém que ele ame muito. Em seguida, use o Koto Amatsukami de Shizui para aprofundar esses sentimentos várias vezes, fazendo-os acreditar que ninguém é mais valioso do que aquela pessoa, assim como Obito sentiu por Rin. E na etapa final, mate o amante bem diante dos olhos do sujeito. Kuroto pode garantir 100% que esse método definitivamente despertaria o Mangekyou Sharingan, mas Kuroto não iria usar essa abordagem. É simplesmente porque esse método é muito distorcido, sem falar que ele estará brincando com o sentimento dos outros, mas também traz um grande risco e, finalmente, deixaria uma grande quantidade de culpa até na consciência de Kuroto, que sempre buscou o interesse próprio acima de tudo. Além disso, Kuroto também tem certeza de que Shizui nunca concordaria com essa abordagem, pois ele definitivamente sentiria que esse método é muito perverso, já que mesmo Shimura Danzo não é cruel o suficiente. Deixando isso de lado, torturar os irmãos Ryota e Hideki é algo que ele definitivamente fará para obter um par de Mangekyou Sharingan eterno, e ele não tem nenhum escrúpulo quanto a isso. Olhando para a montanha diante dele, Kuroto tinha um olhar pensativo. Konoha sempre foi mais próspera do que outras aldeias shinobi, portanto, é difícil encontrar um lugar escondido adequado que não atraia nenhuma atenção. Nos últimos dias, Kuroto visitou e explorou muitos pontos e finalmente parou em frente a esta grande montanha. Esta montanha está localizada a cerca de 40 milhas a sudoeste da vila de Konoha, portanto, parece ser a melhor escolha. E como a distância não é nem muito baixa, é perfeitamente adequada, pois levaria apenas um curto período de tempo. Tempo para Kuroto ir e voltar entre a aldeia e a montanha. Vamos montar a masmorra da prisão aqui. Kuroto murmurou baixinho. Esta masmorra-prisão não será apenas usada para a prisão dos irmãos Uchiha sequestrados, mas também será uma casa de tortura para eles, portanto deve ser muito bem escondida. Já que esta é uma casa de tortura e os sujeitos serão Uchiha, então tudo pode acontecer aqui. Sempre existe a possibilidade de que o Uchiha capturado possa despertar o Mangekyou Sharingan enquanto estiver na prisão, então a prisão deve estar longe da vila, caso contrário. Se algo como Susanoo aparecer de repente na periferia de Konoha, imediatamente alarmará os aldeões, e a prisão será exposta, algo que Kuroto não pode ter. Com esta decisão, Kuroto ativou o Tenseigan e observou a montanha. Ele encontrou uma caverna natural no fundo da montanha, e parece que havia apenas uma pequena passagem que a ligava ao exterior. Originalmente, Kuroto pretendia cavar um buraco que levasse ao centro da montanha, mas agora que encontrou esta caverna, não havia mais necessidade de trabalho extra, e ele só precisava moldar a parte interna desta montanha ao seu gosto. Assentindo para si mesmo, Kuroto condensou um orbe de busca da verdade e adicionou Tenseigan Chakra a ele enquanto segurava em seu braço direito. Explosão de reencarnação da roda dourada. Imediatamente uma pequena espada de chakra dourada se condensou na mão de Kuroto e ele a usou para cortar a formação rochosa. Diante da espada de chakra dourada, as formações rochosas duras eram como tofu e eram facilmente desfiadas em pequenos pedaços.
Com apenas acenos casuais de sua mão, Kuroto continuou a ajustar e moldar a passagem que levava ao ventre da montanha. Nem demorou muito para fazer isso. Finalmente entrando na barriga da montanha, Kuroto moldou esta área com muito cuidado e começou a planejar o layout da masmorra-prisão. Alguns dias depois, enquanto Kuroto estava quase terminando de configurar o layout da masmorra, Shizui e Kuroto novamente se encontraram secretamente. Assim que se encontraram, Kuroto perguntou: "Então, você tem a informação?" Shizui acenou com a cabeça. "Eu confirmei que o Uchiha Hideki sairá da vila amanhã. Esta é a oportunidade perfeita para emboscá-lo." Kuroto abriu um mapa no chão e perguntou: "Para onde ele vai? Que caminho ele vai tomar?" Olhando para o mapa, Shizui desenhou uma linha vermelha destacando a possível rota que o Uchiha Hideki faria. Observando a rota, o olhar de Kuroto pousou rapidamente em um dos pontos e ele disse: "Ele está indo para o Soraku?" Soraku é uma cidade abandonada que também é a cidade natal dos gatos ninja. Os gatos ninja são muito bons em forjar todos os tipos de ferramentas ninja, e suas ferramentas são especialmente apreciadas pelos membros do clã Uchiha. E esses gatos ninja também são as bestas de convocação geral dos membros do clã Uchiha. O gato ninja invocado de Shinichi, Kazai, também faz parte de Soraka. Ouvindo a pergunta de Kuroto, Shizui acenou com a cabeça. "Embora eu ainda não tenha confirmado o propósito de sua viagem, provavelmente está relacionado ao próximo envio de suprimentos de guerra, e também pode haver algo extra que ele deve perguntar a Nekobaya." Kuroto assentiu, não ficou muito surpreso e fez a próxima pergunta: "E quem você planeja ser a testemunha?" Para Kuroto, realmente não importa onde eles emboscam e sequestram o Uchiha Hideki, desde que haja uma testemunha adequada para que a culpa recaia sobre a Matsukami. Portanto, uma testemunha adequada é obrigatória. Shizui apontou novamente para o mapa e disse: "Aqui está o campo de treinamento de Shuriken Jutsu do clã Uchiha, e ele estará passando por este campo de treinamento de acordo com a rota. Este campo está localizado fora da vila, mas também é contado no clã Uchiha Território, um local perfeito." Kuroto disse: "Então, o plano é emboscá-lo no raio do campo de treinamento para que os jovens membros do clã Uchiha que por acaso estivessem praticando Shuriken Jutsu possam atuar como testemunhas do incidente e identificar o culpado?" Shizui assentiu. "Tudo bem, então vamos seguir com esse plano", disse Kuroto, e os dois finalizaram todos os detalhes. No dia seguinte ao pôr do sol, Kuroto e Shizui, ambos disfarçados de Amatsukami, estavam escondidos na floresta perto do campo de treinamento. Olhando para o disfarce diferente que Kuroto usava, Shizui perguntou curiosamente: "Kuroto-san, por que você está usando um disfarce diferente da última vez?" Lembre-se de não usar Kuroto-san. Quanto à sua pergunta, esse disfarce é o do líder de Amatsukami, e você vai me chamar de Yama, não Suijin, enquanto eu estiver usando isso. Suijin será usado para aquele que usei da última vez, entendeu? Shizui ficou um pouco confuso. Por que desempenhar um papel diferente? Kuroto disse casualmente: "Já que a Matsukami é uma organização, obviamente deve ter mais do que apenas 2, 3 membros, certo? Além disso, o método de combate que usarei ao jogar Yama será diferente, então estou usando um método diferente de disfarce." Shizui acenou com a cabeça em compreensão. "Acho que isso explica. Se a Matsukami tiver de 2 a 3 membros, as pessoas eventualmente ficarão desconfiadas com o tempo e duvidarão se a Matsukami é realmente o que parece ser, portanto, usar um disfarce diferente funciona. Além disso, também terá um efeito dissuasor." Com o passar do tempo, o sol gradualmente desapareceu abaixo do horizonte ocidental e o crepúsculo chegou. Olhando para o céu passando pelo crepúsculo e ainda não havia sinal de Uchiha Hideki vindo aqui, Yama perguntou ao Muzubi: "Você tem certeza que ele irá para Soraku hoje?" O Muzubi também estava um pouco incerto. "Eu ouvi sobre isso, talvez ele tenha se atrasado devido a algum trabalho, deve chegar a qualquer momento." Olhando em volta, Yama perguntou novamente: "É possível que ele tenha escolhido outro caminho?" O Muzubi balançou a cabeça: "Provavelmente não." Ele ia falar um pouco mais quando de repente uma figura apareceu no campo de visão deles. Yama disse rapidamente: "Alguém está aqui." O Muzubi acenou com a cabeça: "É o Uchiha Hideki." Como o Muzubi disse, a figura que apareceu de repente em seu campo de visão não era outro senão o Uchiha Hideki. Atualmente, ele não estava usando o uniforme da Polícia Militar de Konoha, mas roupas comuns sem nenhum símbolo do clã, e caminhava silenciosamente pela floresta. "Voxas! Voxas!" Assim que Yama e o Muzubi identificaram a pessoa, ambos desapareceram de seu esconderijo e apareceram nos dois lados de Uchiha Hideki. "Você é." Uchiha Hideki, que de repente notou os dois estranhos ao seu redor, ficou um pouco surpreso. Inicialmente ele pensou que eles eram Anbu ou Shinobi da raiz. Mas quando notou a aparência dos dois, Hideki ficou chocado. O quê? Amatsukami? Vocês são os membros do Amatsukami." Uchiha Hideki, semelhante a seu irmão Uchiha Ryota, não fazia parte da unidade de cerco liderada por Uchiha Fugaku alguns dias atrás. No entanto, como Jonin e membro de alto nível da Força Policial Militar de Konoha, Hideki está ciente da inteligência de Amatsukami e das informações disponíveis sobre seus membros.
Portanto, Hideki está ciente de que Omuzubi é um ex-membro não identificado do clã Uchiha. Ele não apenas possui o Mangekyou Sharingan, mas também é hostil ao clã Uchiha e Konogakakure por razões desconhecidas. Quando Hideki pensou que mesmo Uchiha Shizui, que também possui o Mangekyou Sharingan, foi derrotado por Omuzubi e o patriarca Uchiha Fugaku junto com outras elites da polícia militar de Konoha também não conseguiram capturar Omuzubi, Hideki não pôde deixar de entrar em pânico. Seu Sharingan foi ativado imediatamente e tudo o que ele conseguia pensar era encontrar uma maneira de sair daqui. Todo o seu propósito de se disfarçar hoje era ir a Soruko e obter os suprimentos para o golpe, portanto, Hideki também estava preocupado que se ele fosse capturado, haveria a possibilidade de que até mesmo essa inteligência pudesse ser exposta. Yama viu que o Uchiha Hideki ativou o Sharingan e murmurou levemente o suficiente para Hideki entender isso. Então é um Sharingan totalmente amadurecido, hein? Hideki ficou obviamente surpreso e pensou, o objetivo dele é o meu Sharingan? Hideki estava obviamente bravo com o flagrante desrespeito. Alguém olhando o Sharingan tão abertamente e ele rosnou com raiva seus bastardos. Vocês se atrevem a tentar roubar o Sharingan do clã Uchiha. Embora Hideki estivesse com raiva, ele ainda tinha a calma de um Jonin. Ele sabia que provavelmente não era forte o suficiente para lidar com o inimigo. Então ele imediatamente saltou para trás e disparou um sinalizador de emergência no céu. Esta foi a melhor abordagem que ele encontrou. Poderia pensar neste momento. Vi Sletleei. Boom. A luz vermelha do sinalizador de emergência viajou para uma grande altitude com um som de assobio e explodiu no céu noturno. Yama e Omuzubi obviamente não impediram Hideki, pois precisavam de uma testemunha e agora esperavam que um membro Uchiha chegasse aqui. Neste momento, Uchiha Hideki deu um suspiro de alívio por ter lançado com sucesso o sinalizador, então observou cuidadosamente os movimentos dos dois inimigos parados em frente a ele. A pessoa com a máscara de fogo deveria ser Omuzubi, mas quem é o outro? Ele não pode ser Suijin porque Suijin tem uma máscara de água. Espere, aquela máscara. Não pode ser. É ele, o líder de Amatsukami Yama. Ninguém sabe quanta força alguém deve ter para transformar aberrações como Omuzubi e Suijin em subordinados? Então, se essa outra pessoa é Yama como ele adivinhou, então Uchiha Hideki não poderia nem imaginar como ele vai sair daqui. Não aguento mais ficar aqui outro, senão tenho medo de ficar incapacitado sem ao menos oferecer resistência. Acalmando seu pânico repentino, Hideki começou a traçar uma estratégia para encontrar uma maneira de escapar daqui. Imprimindo rapidamente os selos de mão, Hideki usou o Jutsu, Liberação de Fogo, técnica da bola de fogo. Instantaneamente seu peito inchou e o fogo escaldante foi liberado de sua boca em direção a Omuzubi e Yama. Yama não se perturbou com o Jutsu estilo fogo de Hideki e apenas estendeu sua mão direita preguiçosamente, absorção de chakra. Assim que Yama estendeu a mão, todo o fogo da técnica da bola de fogo foi atraído para ele e desapareceu instantaneamente sem deixar nenhum sinal de dano. Ok. Uchiha Hideki estava atordoado, e seu coração já acelerado estava quase explodindo. Ele não conseguia entender o que o inimigo fazia, ele apenas estendeu a mão e meu jutsu foi sugado. Mas como isso é possível, não pode ser que ele possa absorvê-los. Certo. Em vez de uma pergunta, foi mais uma garantia para si mesmo de que tal coisa não é possível, mas no fundo ele sabia que era exatamente esse o caso. Por quê? Porque ele podia ver o chakra na bola de fogo entrando no corpo de Yama. Embora soubesse que apenas uma técnica de bola de fogo não causaria muito dano ao inimigo à sua frente, ele ainda não esperava que o ataque fosse resolvido dessa forma. Sem mencionar Uchiha Hideki, até Omuzubi ficou chocado e olhou para Yama com uma expressão estranha sob a máscara. Mesmo com Mangekyou Sharingan, Omuzubi dificilmente poderia entender o princípio de uma técnica tão avançada. Yama manteve aquela aura indiferente e todo-poderosa que o líder de Amatsukami deveria ter e falou em um tom frio. Vivo, afinal, morrer sem sentido não tem sentido. Você não acha? A raiva de Hideki estava fora de controle, seu bastardo. Como você se atreve a pedir a um Uchiha para arrancar seus próprios olhos? Sharingan é o orgulho do clã Uchiha e pedir-lhes para cavar seus próprios olhos significa pedir-lhes que desistam de seu orgulho e honra. É um desrespeito flagrante e um método perfeito para deixar um Uchiha com raiva, que é exatamente o que Yama pretendia fazer. Enquanto Hideki xingava de raiva, o olhar de Yama foi direcionado para a direção do campo de treinamento, porque em sua visão do Tenseigan ele avistou uma jovem figura correndo para cá. Notando o rosto da jovem figura, Yama ficou surpreso. Não é ele? Que coincidência! Vamos voltar alguns minutos. Do outro lado do campo de treinamento, Uchiha Sasuke, que tem cerca de 4 anos, estava sentado em um tronco de árvore quebrado com uma expressão desapontada. Hoje seu irmão mais velho, Uchiha Itachi, concordou em ajudá-lo no treino de arremesso de shuriken, e ele estava muito animado e correu para o campo de treinamento combinado 3 horas antes do horário combinado. Percebendo que estava um pouco adiantado, Sasuke passou algum tempo jogando shuriken casualmente nos alvos. Esperando o tempo passar, lentamente o tempo passou. 30 minutos. 1 hora. 2 horas. 3 horas, 4 horas, e antes que ele sabia, já tinha anoitecido. Mas não havia sinal de Itachi.
Sasuke estava desapontado e deprimido. Sua barriga roncou de fome. Sasuke considerou se deveria voltar, mas hesitou. E se Nissan vier e eu for embora? Esse pensamento parou nas últimas horas. No entanto, não havia sinal de Itachi. Finalmente percebendo que Nissan não viria, Sasuke se levantou e começou a caminhar em direção à sua casa, quando de repente o sinalizador de emergência chamou sua atenção. Como segundo filho do patriarca Uchiha, embora ele não tenha experimentado os horrores de um campo de batalha como de seu irmão mais velho Itachi, Sasuke ainda entende alguns princípios básicos e sabe o que significa um sinal luminoso. Ele também sabe que não é nem mesmo um estudante da academia e, portanto, não tem chance contra um shinobi de verdade com a pouca força que tem, então. Ele não deve se aproximar da direção de onde o sinalizador foi disparado, porque ao invés de ajudar, ele seria um fardo em uma luta. Mas a curiosidade em seu coração e a inocência de uma criança, que ainda não experimentou a crueldade e o perigo de um campo de batalha o venceram. Ele não se conteve e decidiu ver o que estava acontecendo, obviamente à distância. Correndo por todo o caminho, Sasuke finalmente chegou perto do local da batalha, mas de alguma forma perdeu o equilíbrio e na tentativa de evitar a queda, esqueceu-se de controlar o ritmo e saiu correndo dos arbustos, finalmente chegando ao local da batalha. O crime. Uchiha Hideki notou que a ajuda realmente chegou e ficou um pouco aliviado, mas franziu a testa ao ver a aparência jovem de seu ajudante. Então, entrou em pânico ao perceber que era uma criança, e não pôde deixar de exclamar quando viu o rosto da criança. Sasuke-san, não venha aqui, corra, este lugar é perigoso. Mesmo Shizui disfarçado de Omuzubi foi pego de surpresa, semelhante ao Uchiha Hideki. Ele não esperava que os membros do clã Uchiha que correram para cá acabassem sendo Uchiha Sasuke, o filho mais novo do patriarca. Mas Yama obviamente não se importou, desde que a testemunha fosse um membro do clã Uchiha, então isso é tudo que importa. Além disso, a pessoa ser Uchiha Sasuke é um bom sinal. Com isso Uchiha Fugaku levará Matsukami mais a sério. Então ele rapidamente sinalizou para Omuzubi, comece. Omuzubi acenou com a cabeça, e sua figura desapareceu de seu lugar atual e apareceu de repente na frente de Uchiha Hideki. A velocidade era tão rápida que qualquer um que não fosse Yama não conseguia nem pegar aquela figura. Assim que Omuzubi olhou nos olhos de Hideki, Hideki foi imediatamente preso dentro de um genjutsu e caiu no chão com um som abafado. Com Uchiha Hideki resolvido facilmente, Yama concentrou sua atenção em Uchiha Sasuke, caminhando lentamente em direção a Sasuke com uma aura um pouco intimidadora. A distância entre os dois diminuiu. Sasuke estava obviamente em pânico e assustado. Sob a forte pressão liberada por Yama, Sasuke lentamente começou a dar passos para trás e caiu no chão de bunda, enquanto tentava recuar para trás. Ele disse com a voz trêmula, vá embora, ele não chegue perto de mim. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/kaioshi. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p@treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Ben Phillips. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!